Olá, bem-vindo ao Panorama desta semana. Você acompanha aqui reportagens que mostram histórias e debates do ponto de vista do trabalhador, produzidas e exibidas pelo seu jornal, o Telejornal Diário da TVT. São assuntos que nós acreditamos podem contribuir para esclarecer e nos tornar mais tolerantes. O Panorama começa falando sobre um assunto que precisa ser debatido com a população, a questão da violência policial. Se repetem constantemente na sociedade os casos em que a ação de policiais acaba com a morte de inocentes. E isso acontece porque há deficiências graves na formação de um policial. É o que afirma o mestre em Direitos Humanos e tenente-coronel reformado da PM, Adilson Paes de Souza. Veja na reportagem de Jô Miyagi. Já viraram rotina os casos em que policiais estão envolvidos em abuso de autoridade, uso excessivo da força e execução de inocentes. Foi essa violência policial que tirou a vida do metalúrgico José Alves, de 36 anos. Ele foi assassinado a caminho do trabalho por um policial militar na última quarta-feira em Santo André, no ABC. O PM alegou que confundiu o trabalhador com um assaltante que estava sendo perseguido. A viúva de José diz que os policiais tentaram forjar provas para encobrir o assassinato. Tem imagens que provam que tem uma policial parada, tapando assim para ninguém ver, e o policial mexendo na mão dele. E tinha 2 capacetes também no lugar, na cena do crime. Meu marido nunca teve moto, né? Nunca soube pilotar moto, carro também nunca teve, muito menos também nunca pegou numa arma. O tenente-coronel reformado da PM, Adilson Paes de Souza, especialista em direitos humanos, afirma que casos como este acontecem com frequência, porque a polícia militar, que foi criada durante a ditadura, é mal preparada. Segundo Souza, a corporação é treinada com a missão de combater um inimigo, com perfil pré-estabelecido baseado em estereótipos. E isso prejudica o dever constitucional da polícia de proteger a sociedade. Morrer por engano é um absurdo, né? Mesmo que o policial tenha tido a hombridade de admitir que matou por engano, é um absurdo. Isso demonstra que já existe um perfil pré-estabelecido do marginal, do agressor da sociedade, do inimigo a ser combatido. Ele não parou para racionalizar e raciocinar se aquela pessoa estava armada, se aquela pessoa realmente oferecia um risco latente para a vida dele, policial, ou para outra pessoa. Ele viu, encaixou no perfil, atuou para eliminar esse inimigo. E o perfil do inimigo? Moradores de determinada região, de uma determinada classe social e até mesmo uma determinada cor de pele são caracterizados como inimigo. O policial não tem que achar, ele tem que ter certeza. Acabou levando, né, tirando um pai de família, tirando, né, os pais do meu filho, meu marido. Segundo o tenente-coronel reformado, outro exemplo do despreparo da polícia é a violência usada para reprimir as manifestações contra o aumento da tarifa no transporte público. Souza defende a desmilitarização da PM e o controle da sociedade sobre a corporação. Para mim, a desmilitarização significa banir a ideologia da segurança nacional, a doutrina da segurança nacional do sistema de segurança pública. Essa deficiência de atuação da polícia, segundo Souza, reflete o despreparo também das autoridades responsáveis pela gestão da segurança pública. De acordo com a nossa Constituição Estadual, o secretário de Segurança Pública e o governador são responsáveis diretos pelas ações das polícias. A polícia é mais uma das maneiras pelo qual o Estado se manifesta na sociedade. Se a polícia é violência, o nosso Estado é violento. São muitos os exemplos de violência policial. Você deve lembrar da reintegração de posse da ocupação Pinheirinho, em São José dos Campos, em São Paulo. Já faz 4 anos que 1.800 famílias foram retiradas à força pela PM do terreno onde moravam. Crianças, idosos, mulheres e homens acuados, desrespeitados e humilhados. Muitas denúncias foram feitas na época, desde abuso do poder, violação dos direitos humanos e até abuso sexual. Para que a violência cometida há 4 anos não caia no esquecimento, ex-moradores fizeram um ato e continuam cobrando reparação do governo estadual. A repórter Michele Gomes acompanhou. Vamos ver.
Foi em frente à antiga sede da Câmara Municipal de São José dos Campos, no centro da cidade, que ex-moradores da ocupação Pinheirinho relembraram os 4 anos da violenta reintegração de posse realizada pela Polícia Militar. Eles reivindicam indenização do governo do estado pelos abusos cometidos pelos policiais. Quando nós saímos do Perinho, a gente não perdeu só as casas. Quando nós saímos do Perinho, a gente não perdeu só o bem lá. Nós perdemos a moral. A desocupação deixou mais de 1.600 famílias desabrigadas e ainda causa dor e sofrimento para mais de 6.000 pessoas. Uma delas é Dona Francisca, revoltada até hoje com a humilhação que sofreu na reintegração. Não machuquei que eu corri com meus netos, né? Embaixo de chuva, chorando e eles gritando com a gente. Fiquei como um cachorro acuado. Tentei para onde correr. Quando a família foi tirada brutalmente do Perim, o governo falou que todas as famílias seriam indenizadas. Nós entramos na justiça, está parado em São José dos Campos, né? O juiz de São José dos Campos e de São Paulo, eles estão fazendo pouco caso, não querem mexer no processo. Desde a reintegração de posse do terreno, que pertence à massa falida da empresa Seleta, do especulador Naginarras, as famílias da ocupação Pinheirinho moram de aluguel com auxílio de R$ 500 pagos pelo governo do estado. A gente tem um aluguel social de R$ 500, eu pago 720 lá, então eu tenho que tirar 220 do meu bolso para pagar a mobiliária. Então, na verdade, os R$ 500 não cobrem o meu aluguel, tem que tirar do meu bolso. 4 anos depois, o terreno de 1.300.000 metros quadrados continua sem utilidade pública, tomado apenas pelo mato. Dá tristeza, né? Porque você vê, Deus deixou a terra para todo mundo. Você vê as crianças jogadas por aí, e aquele terreno cheio de mato, criando cobra, mosquito da dengue. Isso é uma baixeza para o estado e para o prefeito que derrubou nós lá e para o próprio governo do estado que pôs o policiamento contra nós. Então, isso que é uma vergonha nacional. O terreno Perim deve hoje cerca de 66 milhões entre impostos, multa, para o governo federal e para o governo da prefeitura. Esse terreno não paga impostos desde quando era rural, quando era TR, e continua abandonado. Os antigos moradores do Pinheirinho agora reivindicam a agilidade da Sabesp na instalação da rede de água e esgoto nas moradias que estão sendo construídas para eles pelo programa Minha Casa Minha Vida. 80% dos recursos vêm do governo federal, 20% do governo do estado. As obras começaram em fevereiro de 2014 e devem ser entregues em março deste ano. Ao todo, são 1.461 casas. Precisou, nós estamos na luta, nós estamos na guerra, né? Até vencer. No próximo bloco, vamos falar sobre o combate à intolerância religiosa. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, foram realizados atos para celebrar o respeito às diversas crenças. O Panorama já volta. Até já.